Nós vamos ver nesse estudo de hoje 2 encontros de 2 pessoas diferentes, situações parecidas com Jesus. E eu quero que você observe como Jesus lida com essas 2 pessoas. Qual é a forma como Jesus trata essas pessoas? Então, olha que interessante, né? Quem conhece um pouquinho a Bíblia sabe que Jesus sempre fugia de responder a pergunta, né? Quando os judeus chegavam para ele e falavam assim, fala, você é o Messias, você é, não deixa a gente na dúvida. Ele escapava de fininho e não respondia, né? E para essa mulher ele fala, eu sou o Messias. E como que ele trata o pecado sexual dessa mulher? Porque ela é uma mulher que está procurando preencher a vida dela com um marido atrás do outro. Ela está no 6º marido já, né? E Jesus podia chegar e falar para ela assim, sua miserável pecadora, você é uma sem vergonha, onde já se viu, para com isso, muda o seu comportamento. Ele poderia falar isso, mas ele não fala isso. Sabe o que ele fala? Você está com uma sede espiritual que você quer saciar com coisas externas. No caso em questão, são os homens na vida dessa mulher. E ele fala assim, eu sou a água viva que você está procurando em lugares errados. Eu posso matar a sua sede. Então preste atenção em 2 coisas interessantes. Água viva. Água viva. Água é algo que você põe na boca, engole e se torna um com você. União. E viva dá vida. Né? Interessante. Nós vamos ver um pouquinho mais da importância que Jesus dá para as coisas simples que ele usa no dia a dia. Ele fala, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Pão vivo. Pão é um alimento, né? Naquela época, o pão era talvez o alimento mais fundamental, né? Era pão e vinho, inclusive foi isso que ele deixou para a gente lembrar dele. Ele falou, façam isso para lembrar de pecado? Foi isso? Não, façam isso para lembrar de mim. A gente vai ver isso aí já já. Então, qual é o verdadeiro problema de todos nós, né? Eu acho que ficou claro já ontem e hoje que o nosso verdadeiro problema, será que é o comportamento ou será que é a nossa identidade, será que é a nossa essência? Né? Qual é o verdadeiro problema do ser humano? É a natureza espiritual, é o que você é espiritualmente. Tá? É a sua identidade, é aquilo que você acredita a seu próprio respeito. O comportamento, seja ele pecaminoso ou não, ele é resultado daquilo que nós cremos e somos. Tá certo? Eu já falei isso ontem, falei hoje cedo, e acho que eu vou repetir um pouquinho amanhã, inclusive. Então, o comportamento pecaminoso, inadequado, que geralmente é aquele que nós queremos mudar, né? Ou qualquer outro vício, adicção, é inicialmente uma busca pela resposta à pergunta, quem sou eu? E quando eu busco essa resposta do lado de fora, essas coisas não respondem à pergunta. Por isso que eu tenho que buscar mais e mais e mais e mais, e vira vício. O mundo, eu já falei sobre isso, diz que a nossa identidade está baseada no que fazemos, no que temos, no que sentimos, atração sexual que experimentamos, né? Eu estava conversando hoje com o pessoal sobre ideologia de gênero. Veja só, ideologia de gênero em si já responde. Ideologia é ideologia, são ideias, são opiniões, não é ciência. Não é algo acadêmico, não é algo que tem evidências sólidas científicas, não é? Científica. Então, o mundo diz que o comportamento, o que eu sinto, o que eu faço, determina o que eu sou. Já a Bíblia, nós já vimos essa imagem, diz que a identidade vem pelo nascimento. Porque o nascimento de Jesus, ou melhor, a identidade de Jesus é estabelecida pelo nascimento dele e não pelo comportamento. Isso eu já tinha falado, só estou repetindo para introduzir aqui. Aí tem 2 tipos, nesse caso, existem 2 tipos de identidade apenas. No mundo inteiro, pensa no mundo todo, todos os bilhões de pessoas que estão andando aí pelo mundo, existem apenas 2 tipos. Quais são eles? Vamos ver o RG espiritual de todas as pessoas na Bíblia. Efésios 2:5, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, ou pela nossa inclusão em Cristo. Ou seja, existem só 2 tipos de pessoas sobre a face da terra: mortos espirituais e vivos espirituais. Só isso. Quando Deus olha a humanidade, ele vê mortos e vivos. Mortos são aqueles que são os descendentes do primeiro Adão. Lá o primeiro Adão, né? Romanos, né? Paulo escreve em Romanos 5 que quando um pecou, todos pecaram.
aquele primeiro homem foi digamos assim, o que ele fez afetou a todos nós, porque todos nós herdamos aí o DNA espiritual daquele primeiro Adão. Ele estava desconectado de Deus e gerou filhos e filhas desconectados de Deus, que foram gerando filhos. Tanto é que hoje cedo eu falei, a primeira família, um irmão mata o outro. A coisa começou logo no começo. A gente pensa, nossa, a família está muito bagunçada. A família está muito bagunçada há muito tempo. Por quê? Porque eles perderam o referencial. Então, todos os descendentes daquele primeiro Adão. Esse é o nascimento natural, biológico. Uma vez eu li uma coisa, não sei quem foi que escreveu, falou assim, da primeira vez, você nasceu um velho homem num corpo novo. O teu corpo era de bebezinho, né? Bem pequenininho, um corpo novinho em folha, mas espiritualmente um velho homem, morto espiritual. Né? E da segunda vez nós nascemos um novo homem num corpo velho. Mas vamos ter um corpo novo. Então, aqui em Gênesis 5:3 fala que Adão e Eva geram filhos agora, não mais à imagem e semelhança de Deus, mas filhos à imagem e semelhança deles mesmos, ou seja, com o DNA espiritual de Adão e Eva, ou seja, mortos espirituais. Né? Esse é um problema para aqueles que nascem numa família muito religiosa. A gente pensa assim, eu sou cristão porque eu vou à igreja desde pequeno, porque eu fui batizado, porque eu não falo palavrão, eu não bebo, eu não fumo, eu não faço isso, não faço aquilo, não é? E faço coisas como Bíblia, isso, aquilo. Isso não torna você cristão, isso torna você religioso. O cristão é aquele que entendeu a união dele com Cristo, e entendeu que Deus tirou ele do primeiro Adão e transportou ele para o último Adão, que é Jesus. Deus não quer apenas mudança de comportamento. Deus não quer apenas que você, que era um cara mau, terrível, que fazia coisas horrorosas, pare de fazer as coisas e fique bonzinho. Deus quer mudar a sua identidade, a sua natureza. Por que isso? Porque Ele quer morar em você, Ele quer se unir a você, Ele quer ser vida em você. E o morto e o vivo não podem se unir. Então Ele tem que dar para você a natureza dele, Ele tem que tirar a natureza espiritual com a qual você nasceu da primeira vez, arrancá-la fora e colocar uma nova natureza dentro, que é Jesus em você. Ele tem que fazer uma troca de coração. Você tem que fazer uma cirurgia cardíaca, um transplante de coração. Não é? Às vezes eu ouço na igreja, já ouvi até na minha igreja, nós temos um coração corrompido. Opa, antes do novo nascimento, sim, agora não. Agora você tem um novo coração. E o teu novo coração é bom. Se o teu coração é corrompido, é porque você não recebeu um novo. E se você não recebeu um novo, é porque você não entendeu o presente que Deus te dá. Né? E quem são os vivos? São todos os que renascem em Cristo, todos os que entendem, compreendem, falam assim, uau, Deus já me tirou do primeiro Adão, já me colocou no último, o que eu tenho que fazer é saber e aceitar, e usufruir. João 1,12 fala, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então eu falei mais cedo, né? Acho que foi ontem, que o pessoal diz por aí, todo mundo é filho de Deus. Todo mundo foi incluído em Cristo, porém, nem todos sabem disso e não agem de acordo. E por que eles não agem de acordo? Porque eles acreditam em mentiras a respeito deles mesmos. Então a pergunta que cai agora para você é o seguinte, você é um morto ou um vivo? Você ainda está naquele primeiro Adão, ou você já aceitou que Deus colocou você em Jesus e que agora Ele é vida? Agora isso é importante, não basta ser uma informação mental. Que legal, Jesus é minha vida. Então, se Jesus é minha vida, eu vou buscar Jesus. E não vou ficar procurando vida nas coisas que o mundo aí fora está buscando. Tá certo? Isso é muito importante. Esse nascimento não é o biológico. Esse é sobrenatural. E ele é misterioso. Que você fala assim, mas peraí. Eu olho para mim no espelho antes do novo nascimento. Depois eu vejo a mesma cara. O teu corpo não mudou ainda. A tua alma está sendo restaurada. A alma não nasce de novo. Se a alma nascesse de novo, você não teria memória. Você não lembraria das coisas, você perderia a sua personalidade. O que mudou foi o seu espírito, que é a sua essência. Você é espírito, tem uma alma e habita um corpo. Ok? Muito bem. O que Deus faz em Cristo, por meio de Jesus? Ele recria novos filhos, novas filhas. Você é uma nova humanidade. Você é uma nova raça. Deixa eu falar um negócio importante para você. Se você é cristão, você é um vivo num necrotério espiritual. Presta atenção nisso, que isso é muito importante. Todo mundo quer ser aceito, certo? Eu lembro quando eu era adolescente, tinha a idade de vocês, como eu queria ser aceito na escola. Eu lembro, por exemplo, minha família era muito pobre, e a gente não tinha roupa da moda. Eu herdava as roupas do meu irmão mais velho. Você quer acabar com o adolescente, é isso, né?
Tem coisa pior do que pegar a roupa do irmão mais velho ou da irmã mais velha? Aquela roupa que está feia, fora de moda, que ninguém usa mais? Pois é, passei por isso. Então a minha vida inteira, né, eu ia para a escola, eu ia onde eu fosse, usando a roupa velha do meu irmão. Ele ganhava roupa nova porque ele era maior que eu. E as roupas dele que não serviam mais, vinham para mim. Que herança maldita. E eu sofria com aquilo, porque eu chegava na escola, eu me sentia, porque eu estava pagando o maior mico, né? Todo mundo com uma roupa assim, eu com a roupa de 2, 3 anos atrás. Eu nunca tinha roupa de moda. Adivinha quando eu comecei a trabalhar e ganhar dinheiro, o que é que eu fazia? Uau, só roupa. Era um absurdo o que eu gastava com roupa, fiquei obcecado. Né? Então, eu nem lembro porque eu comecei a falar desse negócio de roupa. Né? Porque nós queremos ser aceitos. Nós queremos ser aceitos. Né? Então eu quero o cabelo da moda, eu quero o nariz da moda, eu quero a roupa da moda, eu quero tudo da moda. Aí você chega na escola, o que o pessoal lá faz? Aí você fala assim, peraí, eu sou cristão, eu tenho Jesus como minha vida, e eu vejo a galera fazendo coisas que são incompatíveis com ser cristão. Aí você tem uma dúvida, fala assim, peraí, eu vou me comportar do jeito que eles querem para me aceitar, ou eu vou estar disposto ou disposta a pagar o preço da rejeição e continuar sendo quem eu sou em Cristo? Esse é um desafio para vocês hoje, não é? Na verdade, esse é um desafio para todo cristão, em toda a história da humanidade. Mas hoje está ficando mais difícil, porque nós, hoje, estamos no mundo pós-cristão. Não sei se vocês entendem esse conceito. Houve uma época que a sociedade brasileira, americana, vivia de acordo com padrões bíblicos. Né? Casamento era um homem e uma mulher, as famílias iam à igreja, haviam coisas assim, o divórcio não era tão normal, o adultério também não, a corrupção era menor e tal, homem não casava com homem, não é? Pedofilia era um crime horroroso. Haviam certas coisas que eram consideradas certas e a grande maioria da sociedade aceitava e vivia de acordo com aquilo. Então era fácil, entre aspas, ser cristão. Eu lembro quando eu morei nos Estados Unidos, eu tinha 17 anos, eu cheguei lá e falei, nossa, o céu existe e eu estou aqui. Não tinha bullying na escola. Eu estudei numa escola fantástica, meus alunos eram todos educados, não tinha briga, era um negócio de doido, ninguém zombava, sabe aquela zoeira toda no futebol, aquela zombaria, não tinha daquilo. Falei, uau, eu estou no céu. Mas haviam ali bons costumes. Hoje, vocês vivem num mundo onde você vai ser constantemente provado e testado. O povo vai falar assim, vamos ver se você realmente quer ser aceito por nós. Você tem que entrar na nossa. Você tem que entrar na nossa vibe. Senão, você vai ser excluído. Esse é um desafio que está ficando cada vez mais intenso para você. Por isso que você tem que saber quem você é. E por isso que você tem que saber, se unir e andar e crescer junto com outros irmãos em Cristo, outros jovens como vocês, que também sabem quem são e sabem o que querem. Porque quando eu sei quem eu sou o que eu quero. A pior coisa é não saber quem eu sou, porque eu também não sei o que eu quero. Aí eu sou arrastado, levado de um lado para o outro, como nós vimos naquele vídeo hoje cedo. Então, em Cristo, Deus recriou. Você é uma nova raça. Você é um ET. Diz assim, eu sou um ET. Sabia que você é um ET? Você está assentado com Cristo nos lugares celestiais. Você mora no céu e na terra ao mesmo tempo. Você é um agente infiltrado. Agora há pouco entraram os Men in Black aqui. Cadê os Men in Black? Tudo com óculos escuros, de preto, né? Então, olha lá, os Men in Black estão ali, né? Lidando com seres alienígenas. Aqui está cheio de ser alienígena. Quem é o alienígena? É aquele que está vivo, tem vida espiritual no mundo de mortos. Pessoal, não queira agradar os mortos. Seja coerente com você mesmo. Você vai ser rejeitado por aqueles que não querem o que você é. Mas aqueles que estão famintos e sedentos por vida, vão olhar para você e falar assim, você tem alguma coisa, o que você tem que eu quero? Viu a história da mulher? Senhor, me dá dessa água. Eu não quero vir aqui, o poço é longe e tal, não sei o quê. Aí ele fala, escuta, essa água, você não está entendendo, não estou falando de água H2O. Aí ela começa a entender que Jesus está falando de uma realidade espiritual.
Os sedentos e famintos vão olhar para você e falar assim, esse cara, essa menina tem alguma coisa diferente, o que você tem? E aí você vai ser influência na vida dessas pessoas, mesmo sendo rejeitado pela maioria. Ok? Então Deus recriou em você uma nova criatura, uma nova pessoa. Então o evangelho completo tem dois aspectos inseparáveis, que nós não podemos separar. O primeiro aspecto é, de fato, o sangue de Jesus foi derramado para perdoar pecados. Presta atenção na gramática. Perdoar pecados no plural. Aqui está falando de comportamento. Coisas erradas que você fez, coisas erradas que fizeram com você. Foi perdoado. A dívida foi paga, tá? Agora, isso aqui não é suficiente. Por que não é suficiente? Jesus falou assim, eu vim para que vocês tenham perdão de pecados. Quem conhece um pouco a Bíblia vai saber. Eu vim para que vocês tenham vida. Opa! Se a oferta de Jesus é vida para você, qual é o verdadeiro problema? É o comportamento? É a natureza? É o quê? Qual é o oposto de vida? Morte. E o que é morte aqui? Não é quando esse corpo morre, não é tipo a Rainha Elizabeth que está lá sendo velada e vai ser enterrada segunda-feira. Não é dessa morte que eu estou falando. Eu estou falando da morte da desconexão com Deus. Porque Deus é vida. Se você não está conectado com Deus, você não tem vida. Zoe. A palavra vida na Bíblia é traduzida vida, mas ela tem 3 palavras no original. Tem a palavra bios, que é o corpo, tá? ou sarx em grego, tá? E tem a palavra psique, que é alma. São tipos de vida. Por exemplo, uma abelha lá fora né, tem vida. Uma planta lá tem bios. Tem essa vida física, biológica, ok? Um cachorro tem alma. Eu tenho bastante cachorro, eu sei. Gato tem alma, né? Os bichos têm alma. Mas você tem algo mais. Você foi feito para conter Zoe. O que é Zoe? Zoe é a vida do próprio Deus. Zoe é o próprio Deus em você. Deus não pega um pouquinho de vida no bolso e te dá um pouquinho de vida para você, um pouquinho de vida para você. Não. Deus entra no teu espírito e passa a ser vida dentro de você. Só tem um jeito de você ter vida espiritual. É aceitando a sua união com Cristo. Por isso que ele falou, tome e come, este é meu corpo. Tome e bebe, este é meu sangue. Se você comer minha carne e beber meu sangue, você vai ser um comigo. O povo surtou, né? Antropofagia. Credo, que horror. Parece coisa de Halloween, né? Comer carne humana, Jesus está usando uma metáfora. Assim como você põe um alimento na boca, assim como você põe um líquido na boca, ingere, engole, e ele se une ao seu corpo, eu sou alimento para você, eu sou bebida para você, eu sou vida para você. Então, eu preciso perdão de pecados, mas eu preciso mais. O que adianta para mim Jesus perdoar os meus pecados e eu continuar morto espiritual? Se eu continuar morto espiritual, eu vou continuar procurando vida lá fora, eu vou continuar pecando. Então não resolve apenas perdoar pecados. Eu preciso ser unido em Cristo, eu preciso ser unido na vida de Cristo, na crucificação dele, na morte de Jesus, no sepultamento, na ressurreição e na ascensão. Para que eu tenha dentro de mim vida, dentro de mim. Quem crê em mim, como dizem as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior, saltando para a vida eterna. Foi o texto que Jesus falou, agora há pouco no vídeo. É isso que ele tem para oferecer para você. Ele quer te oferecer vida. Jesus não vem falar assim, seu pecador, pare de pecar. Ele fala assim, você está procurando vida em lugares errados, eu te ofereço vida. E nós vamos terminar daqui a pouco vendo como é que ele faz isso, né? Então, um morreu por todos, logo todos morreram. Um pecou, todos pecaram. O primeiro Adão. Um morreu por todos, todos morreram. O último Adão. O primeiro Adão, o último Adão. Paulo entendeu isso muito bem. O apóstolo Paulo é um gênio. Eu gosto muito de Paulo e de João. São os 2 caras que eu gosto pra caramba na Bíblia. Porque eles sacaram coisas que nem Pedro entendeu direito. E que os profetas sabiam assim mais ou menos, porque eles só estavam começando a entender uma revelação de quem Deus é. Mas Paulo sacou tudo. Nós vamos ler daqui a pouco um texto dele em 2 Coríntios 5, 21, que para mim é o texto mais importante da Bíblia inteira, tá bom? Que você tem que saber na ponta da língua. Muito bem. Então, o evangelho completo significa que Jesus enterrou na sepultura o morto que você era. Uau! Aquela pessoa morta que você nasceu da primeira vez não existe mais. Por quê? Porque Jesus se uniu a você, absorveu aquela morte e levou aquela morte para a sepultura. Então, ele matou a morte. Ele matou a morte.
né? Ele matou o pecado no singular. Eu falei do pecados no plural agora há pouco, que fala de comportamento, e pecado no singular representa o quê? Natureza pecaminosa, essência. Sabe por que as pessoas pecam? Porque elas são pecado. Pecado igual a morte, elas estão separadas de Deus. Buscar vida em qualquer coisa ou lugar que não seja o próprio Deus é pecado. Vamos esquecer de pecado aqui, de moralidade. Vamos pensar em estado, um estado. Tipo água, sólida, líquida, gasosa. Um estado de pecado é um estado de alienação de Deus. É procurar vida em lugares onde não há vida. É disso que Deus quer libertar você. Mais do que o comportamento, Ele quer libertar você de uma busca inútil e fútil em coisas que jamais vão poder satisfazer você. Jamais vão poder satisfazer você. E não é ser religioso, bonzinho, não fazer coisa errada. Não tem nada de errado não fazer coisa errada, viu, gente? Muito pelo contrário. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer mudar o teu coração. Ele quer ser o teu coração. E aí você começa a se comportar do lado de fora de forma compatível com aquilo que você é do lado de dentro. Então aquela pessoa não existe mais, ela foi enterrada, ela não existe mais, e Deus nos livrou da natureza pecaminosa, e quando Ele ressuscita dentro de você, no teu espírito. A todos quantos o receberam. Fala, Jesus, ressuscita em mim. Jesus nasce de novo em mim, porque a sua nova natureza é o próprio Jesus em você. Uau! E o mais perto disso é você beber alguma coisa, você comer alguma coisa. O mais próximo de nós entendermos isso é a metáfora da alimentação. Que coisa fantástica. E Jesus pega a alimentação, uma coisa que todo mundo faz pelo menos 3 vezes por dia. Aqui são 1.599 vezes por dia a gente come. É um negócio de doido. Nós precisamos orar, porque aqui o pecado da glutonaria está solto. Não, brincadeira. Não. A cozinha está maravilhosa. É a gente que come demais, né? Então, Ele gerou em você uma nova identidade, que tem o mesmo DNA de Deus. Se Deus quer se unir ao Guilherme, e Deus é vivo e o Guilherme é morto, vai dar liga? Não dá, morto e vivo não combina. Então Deus não pode morrer, porque Deus é vida. Então só tem um jeito, Ele tem que fazer do Guilherme vivo. Então Ele coloca o Guilherme em Jesus, certo? Jesus absorve a morte e dá para o Guilherme a vida dele. Aí Deus vem morar em você. Viu só como é simples? É muito simples, né? Então, não somos apenas um pecador perdoado que tem que me esforçar para produzir novo comportamento. Novo comportamento é fantástico, gente. Não há nada de errado com isso, mas não é isso que torna você aceitável a Deus. O que torna você aceitável a Deus é você estar vivo em Cristo. Aí Ele vem morar em você, Ele dá sentido à sua existência. E aí você para de procurar a vida do lado de fora. Aí você é liberto da pornografia, por exemplo, como aconteceu comigo. Eu falei que eu tive vício de pornografia, ou de outras coisas. Faz sentido? Primeiro eu recebo vida, depois vem mudança de comportamento. Então agora eu sou um santo. Ah, santo significa que não peca mais? Não, santo significa que eu tenho a natureza de Deus, eu tenho o DNA do meu Pai. Eu sempre me comporto de forma compatível com a minha natureza espiritual? Não, tem dia que eu não me comporto como filho de Deus. Mas isso não muda o fato de eu ser filho de Deus. Tem dias que você não se comporta de acordo com a educação que os seus pais te deram. Você não deixa de ser filho. Certo? Você continua sendo filho. Mas a hora que você cresce, amadurece e sabe quem você é, você começa a expressar do lado de fora aquilo que você é do lado de dentro. Ok? Muito bem. A ceia do Senhor. Vamos lá. Jesus nos deixou um só símbolo. Você sabe que ele nem o Pai Nosso ele falou para a gente ficar repetindo, porque quando ele ensina os discípulos a orar, ele fala, não fiquem fazendo vãs repetições, repetindo a mesma reza o tempo todo. E a gente faz isso com o Pai Nosso, mas ele deixou uma coisa só, é para fazer isso, para lembrar de Jesus. Fazer isso para lembrar de mim. Sabe por que ele falou isso? Vocês vão ser tentados a esquecer. Não é? Lembra daqueles desenhos animados que o cara, ou naqueles filmes que o cara amarra um barbante no dedo para lembrar alguma coisa, depois ele fala, eu amarrei esse barbante, mas agora não lembro para que é. Não é? Façam isso para lembrar de mim. Engraçado, a gente come pelo menos 3 vezes por dia. Então é uma coisa importante. Para lembrar o quê? Lembrar o quê? Lembrar o quê? Que assim como o alimento se une ao seu corpo, assim como a bebida se une ao seu corpo e dá vida para o corpo,
porque o seu corpo sem comida e sem bebida não vive. Jesus está falando assim, eu sou a comida, eu sou a bebida do teu espírito. Aceita a união comigo e você vai ter vida em você, não vai precisar procurar do lado de fora, nas coisas que devem ficar do lado de fora. Faz sentido isso para vocês? Está claro isso? Eu espero que fique bem claro, tá? Então, o pão, toma e come, este é meu corpo partido por vocês. Né? O corpo é partido. E quando o corpo é partido, o sangue jorra. Né? Aí você come o pão, engole, dali a pouco já virou pele, já virou cabelo, já virou unha, já virou osso. Né? Desaparece o pão, se une ao teu corpo. Né? Assim como o alimento se torna um conosco quando comemos, Jesus se une a nós e nos inclui em si mesmo na sua vida, crucificação, morte, sepultamento, ressurreição e ascensão. O último Adão criou a encrenca para você e para mim. Desculpe, o primeiro Adão criou a encrenca para você e para mim. O último Adão resolve o problema. Agora, curiosamente, na física quântica de Deus, o último Adão foi dado a nós antes de existir o primeiro. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, foi dado por nós antes de existir o mundo. Olha que coisa fantástica. E aí, o que acontece? Esse corpo partido representa a remoção do pecado. Não apenas perdão de pecados. O Guilherme não precisa ser perdoado de pecados apenas. Ele precisa que Deus tire a máquina de pecado dentro dele e coloque vida no lugar. Se Deus só perdoasse os nossos pecados, nós continuaríamos sendo pecado. Continuaríamos produzindo fruto de pecado. Ele remove a gente. É como se ele tirasse a gente, para de comer dessa árvore errada, do conhecimento do bem e do mal, e vem se alimentar da árvore certa, que é Jesus. E Jesus fala, toma e come, toma e bebe. Uau, que coisa legal isso aí. Né? Olha João Batista, o que João Batista fala? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista não fala, olha aqui pessoal, um cordeiro que cobre pecados. Não, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E como é que ele faz isso? Palavras-chave que aparecem aqui, pecado no singular e não pecados no plural. Tira pecado, remove pecado e não cobre pecados do mundo e não somente dos judeus. Porque na velha aliança de Deus com os judeus, nós não estávamos incluídos. Você não foi incluído naquela aliança. Aquilo era Deus e judeu. Né? Então, essa união torna possível Jesus remover de nós a natureza pecaminosa, a causa dos comportamentos pecaminosos. Então, vou repetir isso aqui, é importante. Presta atenção, pessoal. Essa união com Jesus torna possível remover de você e de mim a natureza pecaminosa, que é o verdadeiro problema do ser humano. É você nascer desconectado do teu Criador. Esse é o problema que tem que ser resolvido. Essa é a causa dos comportamentos pecaminosos. Se isso não for resolvido, não adianta ficar só perdoando o pecado. O texto-chave para nós é esse de 2 Coríntios 5:21. Esse aqui você tem que saber de cor e salteado, lembrar para o resto da sua vida. Aquele, Jesus, esse aquele com crase é Jesus. Jesus, que não conheceu o pecado, que nunca pecou, ele o fez. Ele quem? Deus. Deus, que tem tradução que diz Deus, o fez pecado. É pecado no plural ou no singular? No singular. Para que nele, Jesus, nós fôssemos feitos vivos. Justiça de Deus é a mesma coisa de vivo. Então presta atenção nesse texto. Esse texto é crucial, é um texto-chave que você tem que entender. Tá? Jesus se torna o que nós éramos. Ao se unir com você espiritualmente, comigo, ele se torna um comigo. Ele absorve o que eu era, morto, pecado no singular. E ele dá para mim o que ele é, filho amado de Deus, vivo. Há uma troca. Ele se torna o que eu era, morto, pecado, e eu sou feito o que ele é, vivo, filho amado de Deus. É assim que Deus resolve o teu problema, o meu problema, o problema da humanidade. Ok? Então presta atenção, esse texto de 2 Coríntios 5:21 para mim é o texto mais importante da Bíblia. Esse texto tem a Bíblia inteira aqui dentro dele. Se há um texto que você nunca pode esquecer na sua vida é esse. 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado.
para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, Deus removeu de você o que separava você dele. Deus reconciliou você com ele. Ele removeu, tirou do caminho que havia de separação. E agora ele fala, eu te ofereço, você aceita a reconciliação? Você aceita o meu presente? Você me recebe como vida? Ou você vai continuar procurando vida em lugares onde não há vida? E ao ressuscitar em meu espírito, o próprio Jesus passa a ser minha nova e verdadeira vida, esse é o significado de Gálatas 2:20, minha fonte de identidade. Quem sou eu? Filho amado do Pai, igualzinho Jesus. O Jesus é meu irmão mais velho. Jesus é o seu irmão mais velho, Jesus é o nosso irmão mais velho. Jesus, que era o filho unigênito, o único filho, passa a ser primogênito. O que é primogênito? O primeiro. Oi? O mais velho, o primeiro, exatamente. Se é o primeiro, é porque tem o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Está aí vocês, a galera toda. Jesus abre mão da herança que era só dele para repartir conosco, com cada um de nós. Olha que coisa fantástica. Na história do filho pródigo, vocês lembram? O homem tem 2 filhos, um deles perde metade da herança. Olha que coisa horrorosa. O pai dá, o filho vai embora. Ele não deixa de ser filho, mas aí ele volta. E quando ele volta, o irmão mais velho fica furioso. Sabe por quê? Porque agora tudo que está lá é do irmão mais velho. E quando o filho volta e o pai bota um anel no dedo, bota sandália, bota uma túnica, ele está dizendo, você continua a ser filho, ou seja, ele vai herdar de novo. Mas o filho mais velho fala, mas peraí, é tudo meu. E a história acaba com o pai do lado de fora insistindo para o irmão mais velho entrar, que ele não quer entrar na festa. Por que ele não quer entrar na festa? Porque o irmão mais novo que não merece está lá. O nome disso é graça. Mas quem que conta essa história? Quem que conta essa história? Jesus. E quem é Jesus? O nosso irmão mais velho. Ele é o verdadeiro irmão mais velho que fala, eu quero distribuir para vocês aquilo que era só meu, porque eu quero vocês participando do que eu participo. Eu quero vocês na intimidade com o Pai, com o Espírito Santo e comigo. Eu quero que vocês participem da dança, da festa, da alegria, da paz, da identidade que existe nesse relacionamento com Deus. E ele abriu mão de tudo para que você pudesse ter isso. É um presente. Agora você tem que resolver se você quer aceitar ou não. Então nós temos natureza divina. Você é um ser divino. Porque o divino mora em você. Tá ok? Muito bem. Então, eu não sou mais um pecador perdoado que tem que me esforçar para produzir novo comportamento. Eu sou um santo aprendendo a viver em santidade e o meu comportamento vai mudando à medida em que eu cresço. Amanhã eu vou falar um pouco mais sobre o crescimento. Tá? Assim, o problema principal, a separação de Deus, causada lá no Éden pela queda, já foi resolvido. A morte espiritual já foi resolvida. A morte foi morta. O pecado foi morto e enterrado. Deus já abriu o caminho. Agora você tem que se reconciliar com Deus. Você tem que falar, eu recebo. É como um presente. Se eu falar assim, ó, toma aqui esse laptop. E eu fico segurando. E você fica assim. Eu falo, é teu, eu comprei para você, novinho, em folha. A bateria funciona. Esse não funciona, mas faz de conta que funciona. Não é? Você tem que vir receber. O que adianta você ganhar um presente e não receber? Não é? Depois que Deus te dá uma nova natureza, aí Ele trata do comportamento. Como que Ele trata do comportamento? Gerando em você crescimento. Sabe o que é pecado? O pecar é imaturidade. A gente peca porque a gente é imaturo, porque a gente ainda acredita em mentiras. À medida em que eu vou crescendo, amadurecendo naquelas áreas, o comportamento pecaminoso vai desaparecendo e novo comportamento vai entrando no lugar, ok? Geralmente, a gente ouve falar do sangue derramado de Jesus. E a gente esquece muito, ou fala muito pouco, do corpo partido. Então, a gente ouve muito assim, Jesus morreu na cruz para perdoar pecados. Sim, que maravilha, mas não é suficiente. Nós precisamos mais do que isso. Nós precisamos remissão de pecados, nós precisamos, eu acho que eu esqueci um PowerPoint aqui, mas vamos ver. Nós precisamos mais do que perdão de pecados. Esqueci não, eu repeti. Nós precisamos mais do que perdão de pecados, nós precisamos remoção de pecados. Vamos ver mais alguns textos da Bíblia que eu coloquei aqui, eu acrescentei, para mostrar para vocês que eu não estou inventando nada disso não. Tá? Tem uma história bíblica que conecta o Velho Testamento com o Novo Testamento de uma forma sensacional. Okay? Bom, primeiro nós vamos ver o texto de Romanos 6, 3 e 4. Ou ignorais que todos nós que fomos unidos em Cristo pelo batismo, fomos incluídos na sua morte. Batismo significa união.
Nós somos unidos a Jesus, tá? Fomos incluídos na morte dele, ou seja, o velho homem está morto, você tem uma nova natureza. Portanto, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Novidade de vida é novo comportamento, resultado do novo nascimento. Primeiro vem o novo nascimento, depois vem o novo comportamento, né? O texto de Coríntios, que eu já tinha lido, aquele que não conheceu o pecado o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E Jesus fala em João 12, capítulo 12 de João é muito importante, né? Na verdade, do 3 ao 12 é muito importante. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. O que Jesus está falando nas entrelinhas? Eu sou o último Adão. Quando é que, deixa eu ver, como é que é o seu nome? Manuela. Quando é que a Manuela pecou e morreu espiritualmente? Quando foi que isso aconteceu? Quando Adão fez isso. Sabe por quê? A Manuela estava lá espiritualmente. O Guilherme estava lá. O Felipe estava lá. Quem mais estava lá? Todos nós estávamos lá. Então você já nasceu com um problema armado, digamos assim, tá? E Jesus fala assim, eu sou o último Adão. Aquele primeiro criou a encrenca, eu sou o último que vai resolver o problema, tá? Agora vamos ver uma historinha do Velho Testamento para terminar, tá? Uma historinha do Velho Testamento. Não sei se vocês já leram essa narrativa. Poucos dias ou pouco tempo depois dos hebreus receberem as tábuas com os 10 mandamentos, eles aprontam alguma, eu não lembro o que foi, e aí como castigo, serpentes venenosas começam a entrar no acampamento deles. Imagina vocês aqui e começa a entrar cobra venenosa, para tudo quanto é lado. Nossa, ia ser um fuzuê lascado, né? Cobras venenosas. Oi? Eles estavam reclamando do maná. O pecado deles, o maná caía do céu, o maná caía, eles tinham alimento, mas começaram a falar, ai, esse maná, todo dia esse gosto, a mesma coisa, por que não vem um bacon junto? Tipo o cachorro-quente hoje à tarde, né? Aí Deus falou, vocês estão reclamando de uma comida que é dada para vocês, assim, gratuitamente? Quietinhos. Aí o que acontece? Vem cobras venenosas e começam a picar as pessoas e elas morrem, né? Cobra venenosa pica a pessoa morre, certo? Muito bem. Naquele dia, 3.000 pessoas morreram de picada de cobra. É gente pra caramba. Aí, Moisés recebe uma ordem esquisitíssima de Deus. Olha lá. O Senhor disse a Moisés, faça uma serpente de bronze. Engraçado, né? Um tempo antes fizeram um bezerro de ouro e morreu. Foi um escambau de Deus ficou bravo, nervoso, irritado, né? Será que é o bicho ou será que é o metal? Bezerro de ouro não pode, mas cobra de bronze pode? Não sei. Vamos entender o que está acontecendo aqui. Faça uma serpente de bronze, né, e coloque-a no alto de uma vara, de um poste. Quem for mordido por serpente e olhar para a serpente de bronze, vai ser curado do veneno da serpente. Coisa estranha. Eu acho que os hebreus não entenderam bulufas. Não entenderam mesmo. Mas sabiam de uma coisa, que se fosse picado, olhava para a serpente de bronze, o veneno perdia o efeito. Que troço esquisito, né? Muito estranho isso, muito esquisito. Aí vamos ver o que Jesus fala em João 3. Né? Isso aqui está em Números, Números 21, 8 e 9. Moisés fez a serpente, colocou num poste, quando alguém era mordido, e olhava para a serpente de bronze e permanecia vivo. Que troço esquisito, né? Para eles eu acho que não fazia sentido. Mas veja só o que Jesus vai falar em João 3, 14, 15, 16 e 17. Todo mundo aqui sabe João 3, 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, Mas nós temos que ler um pouco antes. Olha só. Olha o que Jesus fala. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente lá no deserto, a serpente de bronze, para olhar e ser curado do veneno da serpente, assim também é necessário que eu, Jesus está falando dele, Filho do Homem é o nome dele, seja levantado, para que todo que nele crer tenha vida eterna. Uau! O que Jesus está falando? Nossa, a serpente vinha e picava, o veneno da serpente representa o pecado, no singular, que causa a morte. E aqui Paulo entende essa palavra e escreve 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não tinha pecado, Deus o fez pecado
para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Em outras palavras, Deus transformou Jesus no pecado que havia em você, para remover o pecado de você. E ele deu para você a vida de Jesus. Esse texto, o próprio Jesus pega uma história lá do Velho Testamento, para deixar isso claro, e Paulo pega isso em Coríntios e deixa explícito. Ele desenhou para ninguém ter dúvidas a respeito disso. O que tudo isso quer dizer? Que o teu problema foi resolvido. A morte espiritual foi resolvida, o pecado foi removido, agora você pode receber Jesus como vida. E crescer e amadurecer. Ok? E olha, ele continua, porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele... Blá, blá, blá. Esse é o versículo 16, que todo mundo sabe. E finalmente, pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo. Deus quer salvar você. Do quê? Da separação dele. De uma vida, entre aspas, porque o nome disso não é vida, de uma existência fútil, de uma existência inútil, que é esse povo procurando vida em lugares que não tem vida. Até aí está fazendo sentido? Então, isso aqui eu já falei. Olha Romanos 5,12. Eu pus um monte de texto aqui, eu acho que eu exagerei. Como por um homem entrou o pecado no mundo, olha lá o Adão, lá no primeiro Adão, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então Romanos, Paulo de novo, Paulo entendeu tudo, falou, opa, lá no primeiro Adão entrou o pecado a todos nós, né? Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, um pecado de Adão lá no Éden bagunçou todo mundo, assim também um só ato de justiça, a morte de Jesus na cruz, resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Mais um texto para provar que eu não estou inventando o que eu estou falando. Jesus é o último Adão que desfaz o que o primeiro Adão tinha feito, ok? E o que você faz com tudo isso agora? Você não faz nada, mas você tem que crer. Ele já havia feito tudo, Jesus já tinha feito tudo para resolver o teu problema, certo? E o problema secundário. O problema primário era a falta de vida. E o problema secundário, as falsas identidades e o comportamento pecaminoso. Por que Deus não gosta do comportamento pecaminoso em você? Porque ele rouba você, ele mata você, ele destrói você. Pega um cara usuário de droga. Quem lembra da Amy Winehouse? Quem lembra quantas pessoas, quantos cantores, quantos artistas morreram de overdose? Quanta gente que eu conheci morreu de AIDS? Por quê? Pecado. Comportamento pecaminoso destrói você. Deus odeia o pecado porque ele te ama. Ele vê o que o pecado faz em você. Né? Então ele já resolveu o problema principal e ao dar o crescimento, ele resolve o problema secundário. Mas há o que crer. Você tem que decidir em quem você vai crer. Lembra que eu falei ontem? Na voz de quem você vai crer? Na palavra proferida pelo pai da mentira, que continua sussurrando mentiras a meu respeito, ou vou crer na palavra do meu verdadeiro Pai Celestial que declara a meu respeito em Cristo. Você é meu filho amado, em quem tenho grande alegria. Isso é o que Deus fala para você hoje. Você é meu filho amado. Você é minha filha amada. Eu me alegro em você. Agora você tem que receber isso. Você tem que concordar com isso. Sabe o que é ter fé? É concordar com Deus. Eu até falo isso. Uma vez o pastor Grande falou assim, fé é fazer o que eu sei que é certo, mesmo quando eu tenho vontade de fazer o errado. Há muitos anos ele falou isso. Mas enfim, essa parte de crer, de concordar com Deus, cabe a mim. Ninguém vai fazer isso por mim. Eu tenho que escolher em quem eu vou crer, em quem eu vou acreditar. Às vezes até mesmo contra os meus sentimentos, contra o que eu estou sentindo. Às vezes eu me sinto só, órfão espiritual. Eu falo, não, mas eu tenho um pai. Eu tenho um pai. Ele falou que ele jamais me deixaria. Então isso é verdade, ok? Quando eu escolho crer na verdade, a cada vez que eu sou assediado pela mentira, porque a gente vai ser atacado muitas e muitas vezes, né? A verdade derrota a mentira, expõe, lança fora, e chega uma hora, a mentira não me pega mais. Quando o inimigo sussurra a mentira, eu falo, nessa eu não caio mais. Tá? Olha, 2 textos fantásticos, conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então nós morremos pela nossa união com o primeiro Adão, ressuscitamos pela nossa união com o último Adão, que é Jesus. Essa história em João 8, João fala quem Jesus é, né? Eu falei isso para vocês, ele mostra para nós quem Jesus é. Então presta atenção numa coisa muito interessante. Tem 2 falas ali, numa só sentença. Eu não te condeno, vai e não peques mais.
E dependendo do grupo, pega uma parte só da fala. O pessoal liberal hoje em dia, uma teologia bem liberalzona, fala assim, Jesus não condenou. Ele falou, eu não condeno a mulher. Se Jesus não condenou, quem sou eu para condenar você? Aí o pessoal religioso legalista pega a outra parte e fala, não peques mais. Jesus falou para não pecar mais, tá? Então você tem que parar de pecar. Mas Jesus não falou separadamente as duas falas, ele falou junto. E tem um problema aqui. Alguém aqui faz direito ou pretende estudar direito? Opa, tem vários aqui, né? Olha só, nós temos um problema ético aqui, um problema muito sério. Né? Os caras armaram para Jesus e Jesus sabia disso. Eles chegam lá com uma situação, Jesus poderia ter falado assim, cadê o cara, cadê o homem? Se ela foi pega em adultério, tinha que ter alguém com ela, né? Sozinha, eu acho que não ia rolar. Né? Eles não aparecem com o cara. E Jesus nem toca no assunto. Porque Jesus, um tempo antes, ele falou assim, não pensem vocês que eu vim abolir a lei, eu vim cumprir a lei. E a lei era exigente. A lei exigia perfeição absoluta. Olha o primeiro mandamento, não terás outros deuses. Isso significa o seguinte, nunca, jamais na sua vida, do primeiro dia da sua vida, do primeiro fôlego até o último fôlego da sua vida, nada, ninguém, coisa alguma, vai ocupar no seu lugar, lugar maior que o meu, devoção maior que a dedicada a mim. Isso é o primeiro mandamento. Alguém aqui consegue fazer isso? Você consegue, num dia típico, ter o tempo todo Deus acima de tudo para você? Não, você não consegue, ninguém consegue. O primeiro mandamento já era a pá de cal. Mas com o passar dos séculos, os judeus foram diluindo a lei, tornando ela palatável. Mas existia um propósito para isso. E Jesus pega eles ali e fala assim, vocês estão esquecendo de uma coisa. A lei não condena apenas o adultério, a lei condena qualquer pecado. Então quem não tem pecado, mate a mulher. E eles largam as pedras e saem de fininho, mas fica Jesus ali, que não tem pecado e que veio cumprir a lei. Então vocês são bons aí na matemática e nos cálculos. Vamos somar 2 mais 2 e ver quanto vai dar? Opa, peraí. Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Jesus veio cumprir a lei. A mulher cometeu adultério. A lei manda matar. Então o que Jesus tinha que fazer? Tinha que pegar pedras e matar a mulher a pedradas. E ele faz isso? Não. Então ele cometeu algo ilegal. Vamos prender Jesus, vamos aproveitar da situação. Lembra que eu falei das narrativas e da metanarrativa? Vocês lembram daquelas brincadeirinhas de unir os pontos? Quem já brincou daquilo lá? Não é uma brincadeira, é uma atividade. Né? Você pega os pontinhos, número 1, acha o 2, o 3 e vai conectando. E à medida, primeiro você vê, você não consegue entender o que é aquilo. Mas a hora que você vai conectando os pontos, vai aparecendo uma imagem. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Então presta atenção. A lei condena aquela mulher. A sociedade condena a mulher. A consciência dela a condena. Mas quem fala ali, eu não te condeno? Quem é esse eu? Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E como, vamos conectar os pontos, e como que o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo? E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E que mais? Aquele que não tem pecado, Jesus, Deus o fez pecado, colocou nele o nosso pecado, para que nele fôssemos feitos filhos de Deus, santos, justiça de Deus. Vocês estão entendendo a conexão dos pontinhos? É como se Jesus chegasse para a mulher e falasse assim, ela fala assim, mulher, eu sou aquele que daqui a alguns dias vai estar numa cruz e eu vou absorver o que você é, morte e pecado. Porque o teu problema não é o que você faz, o teu problema é o que você é. E eu vou levar a sua natureza pecaminosa, o seu velho coração, para a sepultura, o seu coração morto, desconectado de Deus. E quando eu ressuscitar, eu vou te dar o meu próprio coração. Eu vou te dar a minha minha própria natureza. Vou te dar um novo coração. E aí, com isso, você vai e não peca mais. Entenderam? É isso que ele fala para você. É isso que ele fala para mim. Então, nova identidade produz novo comportamento. Por quê? A pergunta quem sou eu é respondida. Quem sou eu?
filho amado de Deus, filha amada de Deus. Não um conceito mais, mas uma realidade. Eu tenho o DNA espiritual de Deus em mim, mesmo que eu ainda não manifeste isso. Tá? Segundo lugar, sabendo que em Cristo sou filho amado de Deus, sou liberto da cadeia espiritual e volto a crescer, que é o assunto que nós vamos falar amanhã. Terceiro lugar, à medida que cresço e me torno adulto, vou deixando para trás o comportamento de criança. Vocês usaram fraldas, sim ou não? Alguém aqui ainda usa fralda? Não. Por quê? Você cresceu. Você cresceu. Fralda para você não existe mais, não precisa mais, não é necessário. Você, quando dá vontade, você sabe como se virar. Não é verdade? Mas quanto tempo você usou fralda? Quase 2 anos. Certo? Mas não usa mais. Cresceu, amadureceu. E, finalmente, um dos resultados do crescimento é que aprendo o que é e como devo experimentar a minha sexualidade. Mas não só a sexualidade, o dinheiro, o corpo, tudo mais, de forma compatível com a minha nova identidade. Então, em conclusão, pelo trabalho completo de Jesus, o corpo partido, o sangue derramado, Deus nos dá uma nova identidade. Quando crescemos nessa nova identidade, experimentamos mudança de comportamento. Essa é a boa notícia, esse é o Evangelho completo.